Nós temos como ponto de pauta a apreciação do edital de monitoria, semestre letivo especial 2, e a apreciação da revogação da resolução número 001/2019, de 20 de março de 2019. Então, dar início ao primeiro ponto de pauta. Estou visualizando aqui a coordenadoria de ensino, creio que a mesma irá realizar a apresentação, certo? Então, eu passo a palavra à nossa coordenadora de ensino, professora Thaís, para que apresente, então, o edital. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aí agora com mais um edital de monitoria de ensino. A Prograde lançou o edital. A gente, agora está no momento em que, de acordo com o edital 2 de 2021, da Coordenadoria de Projetos Especiais da Prograde, a gente tem que iniciar nosso processo seletivo agora, a partir do dia... Só um instante. Nosso processo começa desde o dia... até o dia 4 de junho, a gente começar nossos processos seletivos aí no centro. Até o dia 4, a parte inicial. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Eu mandei para os conselheiros ontem uma retificação do edital, a Rosa já tinha mandado. Na verdade, eu estava compartilhando um drive e corrigindo algumas coisas. O edital, ele não tem muito segredo, é aquele mesmo edital, algumas alterações eu gostaria de pontuar. E após mostrar para vocês o edital, a gente tem que fechar que é de suma importância a questão das datas, e essas datas que a gente colocou como sugestão são datas de acordo com o edital 2 da Prograde, né? Então, a gente fez mais ou menos para estar dentro, cumprindo com todos os prazos. Seria até interessante ter começado já a seleção, mas é porque o final do semestre aumenta a demanda de planejamentos. Então, vou começar aqui compartilhando. Nós, do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, temos 2 bolsas de monitoria de ensino. Então, cada centro, de acordo com critérios, existem critérios, estão lá descritos no edital da Prograde, tem um quantitativo de bolsas. Nós temos 2 bolsas, o valor da bolsa é de R$ 604,80, dividido em 3 parcelas iguais. Então, é monitoria de ensino. Vou compartilhar com vocês aqui o edital. Aqui está o edital que eu compartilhei com vocês. Eu não fiz alteração depois que eu compartilhei. Eu vou passar... Só um instante, rapidinho. Vou passar, né? Então, é um edital internúmero 2, ou seja, a gente já teve um edital anterior. Então, o edital ele começa citando que o diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa, da UFOB, com sede na Manuel Novaes, o endereço, de acordo com as 2 resoluções, né? Aqui é o regulamento de ensino, e o edital da Prograde, que é esse que eu estou citando, né, que todo semestre ele sai para falar sobre a questão da bolsa, da quantitativa de bolsas, entre outras informações. No uso de suas atribuições legais, torna público o presente edital de seleção de projetos de monitoria e monitores, né? Então, há algum tempo, a gente vê que o edital de monitoria, antigamente era só dos monitores, hoje a gente seleciona tanto os projetos quanto os monitores. Podem ser voluntários ou remunerados por bolsa, né, para o programa de monitoria de ensino. Como eu falei, nós temos 2 bolsas. Então, os demais projetos contemplados serão bolsas, serão projetos de bolsas voluntárias, né? Na verdade, projetos voluntários. Então, nas disposições preliminares, o processo seletivo destina-se a projetos de monitoria. Aqui a gente coloca o semestre letivo especial 2, 2020.2, eu achei plausível a gente colocar esse detalhe, 2020.2, para justamente entender que é no semestre 2020.2. Centro de Bom Jesus da Lapa. Tem um tracinho, só consertando aqui. Bem, o processo seletivo ocorrerá em 2 fases, sendo a primeira fase a seleção de propostas de projetos de monitoria,
E a segunda fase, então, aí é 1.2, a segunda fase é referente à seleção de discentes para o desenvolvimento das atividades de monitoria. A segunda fase do certame só terá início quando todas as etapas da primeira fase forem exauridas, incluindo todos os prazos recursuais, conforme descrito ali no cronograma do item 2.1, que eu vou apresentar logo a seguir. 1.4. Serão disponibilizadas, como eu havia dito, né, 2 bolsas de monitoria de ensino, conforme a edital da Prograde, número 2 de 2021. A bolsa de monitoria terá duração de um período letivo, né, com início no primeiro dia de aula do semestre, que é dia 14 de junho de 2021. O programa de monitoria tem como objetivos, a gente aqui só faz copiar, né, o que tem no edital da Prograde, então a gente só faz transcrever, contribuir para a melhoria de qualidade dos processos de ensino e aprendizagem, estimular a cooperação entre estudantes. Me permitam ler de forma um pouco mais rápida, e que a gente já compartilhou com vocês, é provável que vocês já tenham visto, e a gente pontuar mais alguns pontos mais importantes, assim, de datas e algumas alterações que tiveram. Esses que são transcritos do próprio edital, eu vou passar um pouco mais rápido. Despertar o interesse pela docência, contribuir com a política de inclusão e permanência do estudante e promover a troca de experiências didático-pedagógicas. Eu vou passar rápido, não que não seja importante, é suma importância a gente entender o que é o programa de monitoria de ensino. E esse tópico 1.6 ele é muito importante, porque às vezes a gente tem uma visão equivocada sobre a monitoria de ensino, que é mais voltada para o interesse do estudante na docência, contribuir com a inclusão, né, e troca de experiência. A monitoria pode ser remunerada por bolsa, que a gente tem 2, e a voluntária, que é não remunerada. Aqui eu vou partir para o cronograma, tá? Então, e agora os conselheiros fiquem à vontade para opinar sobre o cronograma. Eu gostaria dessa parte, para a gente rever as datas, né? O edital pode ser publicado logo hoje, né? Porque terminando aqui a reunião, a gente só o diretor assina o edital e já pode publicar. A partir daí, a gente tem um prazo para submeter os projetos, né? Para os docentes submeter os projetos. Aí eu coloquei do dia 21 a 26 de maio. Eu gostaria que os conselheiros dessem uma olhada na agenda e nas datas. Seria, hoje é sexta, né? Então a gente ficaria até quarta-feira para a submissão dos projetos. É um prazo um pouco apertado, mas é porque a gente precisa andar para começar a monitoria dia 17. E aí eu coloquei só até quarta. Eu vou falando, se quiser, me interrompa. Aí, na quarta-feira, dia 26, é o último dia para a inscrição dos projetos. Aí, no dia 27, a comissão de monitoria vai, né, fazer todo o processo de seleção dos projetos, que também não é fácil, porque a gente precisa de algumas informações, então precisa pelo menos um dia. Aí, no dia... Oi. Boa tarde, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde. A gente porque não dá para botar até sexta-feira não, Thaís, dia 28. Sexta-feira. Eu coloquei de início assim, Tony. Eu achei que apertou demais lá na frente. Qual a data que vocês acham melhor? Deixar mais tempo para o professor submeter o projeto ou mais tempo para o professor fazer a prova de seleção? Meu ponto é mais por conta de... Eu acho que ele tem mais tempo para preparar o projeto, né? Vai que o professor... Acho que a gente conseguiria mais propostas se a gente coloca até dia 28. E a questão o tempo para aplicar, para realizar a prova, eu acho que não é nem tanto. Tem muito... Tá ouvindo? Tô ouvindo. Eu acho que a gente não precisa nem dar muito tempo para ele realizar a prova, sei lá, uma semana para realizar a prova, mas desde que ele saiba com antecedência. Não dá esse tempo todo não, Tony. Não, mas, pois é, assim, eu acho que é melhor a gente divulgar, ter mais tempo para divulgar. Vamos colocar até dia 27, quinta, porque na sexta a comissão faz todo o processo, não? Pronto, pode ser. Seu edital, eu tinha colocado dia 27, depois eu tirei. Porque eu penso assim, a gente lança hoje, já comunica, o professor no final de semana já fica ali sabendo, né, se vai submeter algum projeto. Aí ele tem segunda, terça, quarta e quinta para fazer esse projeto. Como o semestre já acaba hoje,
né? Então, talvez fica menos sufocante, porque também é sufocante porque muitos processos de monitoria coincidem com o final de semestre. Então, o semestre está acabando hoje, o professor tem que fechar a caderneta até segunda. Então, ele tem tempo, segunda, terça, quarta e quinta, para fazer. Não sei, né? É a minha opinião. Por mim, contempla. Tem que estar apertado, né? Aí, o resultado a gente vai ter que fazer no dia 20, porque, ó, dia 27 é a quinta, aí dia 28 a comissão precisa de pelo menos um dia. Então, o resultado seria no sábado, dia 29, ou deixa para segunda? Dá uma olhadinha na agenda. É porque se a gente for apertando aqui, lá no final vai ter que apertar. E tem algumas datas, essas últimas datas aqui, a gente não tem como mudar, essas últimas. Que é já padrão o resultado tem que sair até dia 11 de O junho. início, né? O início é dia 14, mas o resultado para a Prograde tem que ir até dia 11 de junho. Essas últimas datas aqui já estão dentro do edital da Prograde. Eu só fiz copiar. O que aperta mesmo é o processo seletivo. Mas aí se a gente colocar, vamos lá, recurso dia 31, até dia 31, fica em cima, que é segunda-feira. Aí, essas datas aqui, para mim, estão horríveis. A gente precisa só organizar ela aí. Porque, vamos lá, então começa o edital hoje, vai até quinta. Sexta-feira, a comissão faz a pontuação, né, dos projetos para contemplar. Aí, no sábado, vai ter que ser no sábado, dia 29, lança o resultado. Para a gente já aguardar um dia de recurso. Aí, dia 31 é o recurso, então, dia 1º... Pode colocar a o recurso divulgação até dia 29. Vai que dia 28 já tem o resultado, se não tiver muitos projetos. Aí já poderia divulgar no próprio dia 28. Colocar até, né? É melhor. Até 29 a divulgação dos resultados, que é sábado. Pode ser que no próprio dia 28, sexta, contemple. Aí na segunda-feira é o recurso. Até segunda. Aí na terça, dia 1º, vai ser o resultado final dos projetos. Aí a partir daí o professor já pode começar com o processo seletivo. Só que aí tem duas etapas, que é a inscrição dos candidatos e depois o próprio processo seletivo. Por isso que a gente precisa de mais datas. Isso tudo tem que ser em 10 dias. Aí a inscrição dos candidatos seria na terça, dia 1º de junho, até dia 4. A inscrição dos alunos seria terça, quarta, quinta e sexta. Aí a homologação seria... Eu vou colocando aí, vocês dão uma olhada no calendário de vocês. A homologação seria até, igual a gente está fazendo do... Que tá travado. A homologação seria até o sábado, dia 5. Aí a última semana, que seria no dia 7, que é segunda-feira, ao dia 9 é a prova, dia 10 já é o resultado. É bem assim. Aí, os recursos, e aí tem que mandar o resultado dia 11 para a Prograde. A prova seria dia 7, 8 e 9. 3 dias para a prova, 4 dias para a inscrição dos candidatos. O prazo está bem apertadinho. Mas nos outros centros também está a mesma coisa, porque também foi o prazo que a Prograde já tinha colocado no edital. Ô, Thaís, quando a gente divulga as vagas, divulga quais foram as disciplinas, né, os componentes que foram contempladas, e aí os estudantes vão se inscrever. Quando eles se inscrevem, eles já sabem qual é o dia da prova e qual é o assunto? O assunto... essa questão da prova é de responsabilidade do docente, mas ele já vai saber que o dia da prova é aqui, ó, já está aqui, dia 7 a 9. Mas assim, porque se a homologação, a inscrição é até dia 4. 4 é sexta. Aí na Ele vai saber segunda-feira se já ele começa a prova. Isso, no dia 5, que 5 Sábado. é sábado, né? Sábado que vai ser o resultado. Aí na segunda Já começa a prova. já pode ser a prova, dependendo da disciplina do componente, né? Do professor. Uhum. Que informação que ele Não seria melhor a gente deixar a inscrição só 3 dias? 1, 2 e 3?
Para ele já ficar Pode ter, sabendo. mas a minha questão não é nem o número de inscrição, é se o professor ele já vai na apresentação do projeto, se ele teria como adiantar essa informação, para que o estudante, a inscrição iria até A gente pode colocar. na segunda-feira que ele faz ele vai fazer a prova, ou já pode fazer a prova, ele já poderia. Acho que eu estou meio confuso aqui, né? Não, eu entendi. Mas assim, ele faz a É inscrição, a tem que questão saber. da informação. Talvez a gente colocar isso no edital, Tony. Aqui agora. Ou eu estava olhando ali o anexo. Eu entendi. É porque, na verdade, muitos alunos ficam, que dia é minha prova? E isso é muito responsabilidade. No edital, isso é uma atribuição do professor orientador. Está lá, ó, divulgar um ambiente virtual, a entrevista, elaborar e aplicar a prova, tudo é o orientador. Aí você queria ter um controle maior para que o estudante, né, tenha essa questão. A gente pode colocar na ficha de inscrição do projeto de monitoria, o professor já colocar algo aqui, data de aplicação da prova, entendeu? Para que o estudante, porque essa data de aplicação ela é muito relativa, tem hora que choca, aí o estudante não pode nem se inscrever em duas monitorias. O assunto não precisa, porque, em geral, o assunto, em geral, é toda a ementa do curso, né? Não necessariamente. Eu só... Porque eu penso assim, se a gente colocar aqui no processo seletivo, da atribuição do professor, divulgar com tanto tempo de antecedência, entendeu? Algo assim. Porque ó, o orientador ele tem que elaborar propostas de monitoria, que é esse anexo 1, que eu estou mostrando aqui na tela. Aí, depois que ele elabora, ele atendendo as recomendações de biossegurança, né? Participar do processo de seleção e organizar todas as etapas. Aí, divulgar um ambiente virtual. Eu acho até ruim essa questão do professor divulgar, que seria uma coisa talvez interessante a comissão de monitoria fazer toda essa divulgação. A comissão de monitoria, ela pega as informações, une e publica. Né? E aí, às vezes, fica um pouco essa questão que você acabou de comentar, né? Não pode deixar muito livre, porque acaba para o estudante não se programa direito. Fica muito solto. Aí eu não sei qual forma eu colocaria isso aí, né? Eu acho lá naquele formulário que naquele formulário. É porque se o projeto não for contemplado, eu acho que isso é um passo após o que o projeto é contemplado. Se Você não entendeu, for, Tony? não vejo problema também. Aí fica o A tanto de informação a mais, data, não a menos, né? mas aí fica muita data e às vezes a gente poderia colocar, Tony, aqui no momento aqui, ó, divulgar o ambiente virtual de realização das provas e das entrevistas e para a comissão um dia, entendeu? Em algum momento específico, essa divulgação, falar o momento que vai divulgar. Então, tipo assim, através do e-mail, como é que vai ser essa divulgação? Como é que o professor fala para a comissão o dia da prova, qual é o link do Meet e qual é essas datas? Aí aqui, talvez a gente colocar aqui, ó, divulgar um ambiente virtual de realização das provas e da entrevista para os candidatos e para a comissão de monitoria, logo após o resultado final do projeto, entendeu? Como nesse momento aqui, ó. Logo após a divulgação do resultado do final. Então, no dia 1º, a gente pode colocar até a data. Isso tem gerado problemas para alteração, porque está criando um novo procedimento aí, né? O cronograma ele é curto, né? Na Então, verdade, o docente ele vai saber o número de candidatos inscritos, faltando aí 2, 3 dias, algo do tipo, né? A preocupação de Tony é o estudante saber o dia da prova, 2 dias antes, na hora que sai o resultado, é muito, muito... É de 7 a 9, né? A princípio, a prova é de 7 a 9. Ele já tem que saber isso. É isso que eu estava falando, o estudante já sabe o dia da prova, vai ser um desses 3 dias, de 7 a 9. Porque a inscrição dos estudantes candidatos é de 1º a 3. Vamos colocar só 3 dias também, ou 4.
A homologação é 5, né? Então o Até docente só vai assim. saber a prova. Ó, a homologação está escrito 5. É até dia 5. É porque aqui estava até dia 4 aqui, André, nessa parte aqui estava até 4 aqui. A inscrição, que eu até gosto de deixar uns dias a mais para a inscrição, né? Porque o que Tony quer é que nesse dia 5 ali, que saiu o resultado, os estudantes se inscreveram, na verdade, se inscreveram, ele já está sabendo que dia é a prova. Ele não sabe o dia exato, a hora exata, mas ele sabe que é no dia 7 a 9. Mas, ao mesmo tempo, André, a gente tem um problema. Porque, às vezes, ele pode se inscrever e a prova cair no mesmo horário para a mesma disciplina. E isso aí dá choque e tem algum problema também, né? Mas eu não vejo problema nisso. A gente sempre organiza os horários para não chocar horário, para não ter prova no mesmo horário. Sempre conseguiu em 3 dias, né? A gente tem 3 dias para a prova. Então, são 8 horas por dia. A gente tem um bom tempo aí para a realização de provas. Se não foi, se não é comum ter problema, né? Também não. E é uma questão que fica professor, né? Quando homologa o resultado e o projeto fica mais o professor que acaba entrando em contato com o estudante, ele vai ter a lista dos estudantes, pode mandar e-mail logo, né? Sai o resultado das inscrições, o professor já manda informação por e-mail. Isso. É tudo apertado, né? Mas se é factível, a coisa tem sido feita assim, vamos aproveitar uns dias aí a mais. Colocar mais um dia de inscrição, deixar de 1º a 4. Porque, assim, o estudante, ele já quando sai o resultado final, que é no dia 1º de junho, que sai falando quais são as disciplinas, o estudante, ele já se planeja para se inscrever. Escreve, já sabe, pelo cronograma, que a prova vai ser entre o dia 7 e 9. Entendeu? Então, assim, o estudante já meio que no dia 1º ali, ele já saiu o resultado, é aquela questão da divulgação. Aí sai o resultado, o estudante já vai se planejar. Eu vou me inscrever. Ele tem 4 dias para se inscrever. E aí, após a inscrição, homologou as inscrições, que é algo bem simples de homologar, porque é só o preenchimento de uma ficha e a assinatura, então é bem rápido. E aí, o processo seletivo de 7 a 9. Aí, a comissão de monitoria entra em contato aí até o dia 5, porque assim que o projeto for contemplado, Tony, a própria comissão pode conversar com os professores. E aí, que dia vai ser a prova sua? Cria um cronogramazinho de prova e já lança do dia 7 a 9 qual prova vai ser aplicada em qual. Tem esses dias em que os estudantes estão sendo inscritos, a comissão está trabalhando paralelamente, conversando com o professor para organizar o horário de provas. O problema é o quantitativo, né? Tem que realmente esperar saber quantos estudantes vão fazer a prova. Principalmente a entrevista. Mas isso fica mais a cargo fica a cargo do docente mesmo. Isso aí sempre foi a questão do docente. Tá um pouco apertado, mas é porque até dia 10 a gente tem que terminar tudo, até dia 11. Aí dia 5, no sábado, até o sábado. A inscrição, vocês acham que deixa dia 1º a 4 ou 1º a 3? Acho que pode deixar até a 3, né? Tô achando que deixar a sexta-feira livre para organizar, até para o docente saber quantos estudantes vão ter para a gente organizar a entrevista. E o que pega mais, complica um pouquinho é a entrevista, né? Porque a prova o professor pode aplicar para todo mundo de uma vez, e a entrevista não, é individual. Dia 3. Aí até dia 5, né, a gente faz a homologação das inscrições. Dia 7 até o dia 9 é a prova. Divulga o resultado dia 10. Aí aguarda. Aí é isso. Os recursos até o próprio dia 10. E dia 11 é o resultado final. Esse finalzinho aí é as datas que já tá no edital da Prograde, tá, gente? Essa parte final aqui, ó. Essa parte final aqui eu só fiz transcrever. O início da monitoria, dia 14. O que mais a gente tem que organizar ali é aquela parte do projeto e da inscrição. Aí vocês vão pensando, eu vou terminando de ler o edital para ver se altera alguma coisa a mais. O candidato aprovado, né? O que compete ao candidato aprovado?
É hora que tá para organizar. Aí é o mínimo de 8 horas e o máximo de 12 horas semanais. Aí também é descrito. Tem uma pasta que eu compartilhei com vocês também, são os anexos, né? E aí, aqui mesmo cita o anexo 7, que é os relatórios de atividades. Tá. Tem um aqui que eu quero perguntar a vocês. Aí aqui, essa parte é mais de transcrito mesmo da Prograde. Atribuições do orientador, né? Então, ele vai fazer a ficha de inscrição anexo 1, onde ele vai estar elaborando uma proposta, o projeto de monitoria. Aí depois ele vai fazer todo o processo, né? De divulgação e tal, sempre com diálogo com a comissão. Aí tem algo aqui que eu gostaria de colocar, é sobre isso aqui, ó, relatório final do processo seletivo. Né? A gente não tem um modelo desse relatório final, o professor entrega da forma que ele quer, inclusive até tem professores que já fizeram um modelinho entre eles, e aí é bem bacana também. Mas a gente não tem esse modelo de relatório final. O relatório final, a gente não tem a exigência do que cobrar nem nada, mas tem assim, o professor tem que entregar a documentação, né? Provas ou descrição da prova prática, o gabarito oficial e o formulário de entrevista com o Barema. Então, são esses 3 documentos que tem que entregar para a comissão. Aí, além disso, tem que elaborar e entregar à comissão a cópia física e assinada do relatório final do processo. Esse relatório final, a gente não tem um padrão. O professor faz a critério dele esse relatório. Aí eu gostaria de saber se a gente anexa algum padrão ou deixa do jeito que está livre para que o docente... Porque às vezes confunde, o docente às vezes até pega um anexo, já aconteceu, de pegar esse anexo aqui, ó. Anexo, termo de compromisso, aqui. O relatório final do projeto de monitoria. E não é aquele. E, na verdade, é um relatório, aqui, ó. Ele, tem docente que às vezes já pegou, eu pedi para voltar, porque pegou esse relatório final do projeto de monitoria aqui, tá vendo? Tem eu não sei qual foi o anexo, é esse aqui atrás. Tá bem lenta a internet aqui. Tá vendo um relatório? Aí tem docentes que adaptam esse, até mandam um relatório, mas não é um relatório do projeto de monitoria, é um relatório do processo seletivo. Né? E aí a gente não tem padrão, ele nem tem anexo. Aí fica a critério, por isso que era importante a questão da comissão para definir se precisa fazer esse relatório ou não. Tá? Aí tem que entregar esse relatório. Aí tá falhando. Thaís, como você está querendo colocar a data de hoje também, como... não vai dar tempo. Acho que como você quer colocar a data de hoje também como para fazer a inscrição, é melhor ficar para a próxima isso, né? Uma coisa que a gente usa pouco aqui, na verdade, né, é que a gente poderia aprovar esse edital ad referendo, né? A gente não tem esse costume, acaba que às vezes nem vem essa possibilidade. Mas logo quando veio porque às vezes a gente fica esperando a reunião, tem que... Acaba perdendo já poderia ter ganhado alguns dias. Verdade. Eu mesmo, a gente quase não faz, eu não lembro, não me percebi, não me atentei, mas tem alguns prazos que são muito fechados. Acho que esse é o caso. Fica para a próxima a gente pensar nesse relatório final. Né? Pronto. Um modelo. Aí, preencher e assinar. Outra coisa importante é frisar, né, que o professor ele tem que fazer a prova. Ou prova escrita ou prova prática, né? Se a disciplina dele for prática, ele pode fazer uma prova prática, mas tem que fazer a prova, além da entrevista. Preencher e assinar juntamente com o estudante os documentos para a implementação da bolsa e orientar. É o que eu falei, né? A gente está repetindo o que já tem visto. Aí aqui a gente tem a parte que fala ministrar disciplina no semestre letivo especial 2, 2020.2. Então, professor, claro, né? Que vai propor um projeto de monitoria, ele tem que ser o professor que ministra a disciplina. Desenvolveu as atividades do plano de trabalho, acompanhar a frequência, registrar a frequência e encaminhar a coordenadoria administrativa e solicitar o relatório de atividades. Aí todos esses anexos estão aqui, que ele já vem padrão da Prograde, tá? Então, todos esses anexos. As inscrições. As propostas de programa de monitoria deverão ser enviadas novamente, como a gente fez e deu certo, né, para o e-mail de seleções.lapa.
A gente tem esse e-mail aqui agora, seleções.lapa, é muito importante. Aí, com o PDF, o assunto é projeto do Programa de Monitoria de Ensino, semestre letivo especial 2, 2020.2, de acordo com o cronograma do item 2.1. A proposta deverá ser elaborada conforme formulário, obrigatoriamente. Projetos enviados em um formulário diferente serão desconsiderados. Aí tem algumas coisas importantes aqui que são colocadas, já são padrão, né? Como o Tony já falou, né? A gente já tem um edital padrão, a gente só ajusta e melhora. Então, docente que estiver pleiteando bolsas do programa e que tenha sido contemplado em editais anteriores, não deve ter pendências com o programa. Aí quem vê isso é a coordenadoria administrativa com a coordenação de ensino. Aí a comissão vai pedir a se existe essa inadimplência aí, para a coordenação administrativa e de ensino. O docente poderá pleitear até no máximo 3 monitores por disciplina, sendo que apenas um que vai ter a condição de bolsista. Projetos enviados fora do prazo serão desconsiderados. Item 6, do processo seletivo, né? Então, a análise das propostas de monitoria será realizada pela comissão, né? Aí aqui a gente tem, eu destaquei em amarelo, por quê? Porque no edital passado, o professor André percebeu, junto com a comissão, um errinho nessa fórmula, que não conseguia chegar a 10, que aqui estava dividido por 4 e não estava somada. A gente corrigiu a fórmula, porque a fórmula ela fala o quê? Número de discentes do componente, número de reprovação e o curso, né, que a pessoa contempla. Então, são os critérios que a gente já definiu no Conselho Diretor há um tempinho, né, sobre aqueles critérios que a Prograde fala que é de atribuição do Conselho Diretor, é atribuir critérios em relação à seleção da bolsa. E aí, aqui a gente pontuou quantidade de estudantes, a questão das reprovações e se atende os 2 cursos ou não. Se atende os 2 cursos, né, é melhor, acaba ficando com pontuação. A gente reajustou, é isso aí, né, André? A gente reajustou a fórmula. Aí, agora sim, a fórmula ela fica de 0 a 10. Porque ela não estava conseguindo de forma alguma, ela estava com um errozinho aqui, nessa parte aqui. Os dados serão referentes ao último semestre que a componente foi ofertada, até o semestre letivo 2020.1. Vou até colocar aqui, semestre letivo especial 1, né, para frisar, esse 2020.1. Em caso de empate, o critério de desempate será componente que pelas matrizes do curso esteja mais próximo do primeiro semestre. Mas também foram critérios atribuídos na época. E se persistir, aí seguirá a ordem, né, de maior valor de ND, NR, CC e NR, que já são as informações ali que já estão descritas ali em cima. No caso da monitoria de ensino remunerada, serão selecionadas as propostas respeitando a ordem de classificação e o número máximo de bolsas. O resultado, né? O resultado homologado será publicado no site institucional da UFOB e por e-mail em uma data prevista no cronograma. Item 2.1. Aí o tópico 8 é dos recursos contra o resultado da seleção. O docente poderá interpor recurso também para o e-mail, então todo o processo a gente coloca no e-mail de seleções.lapa. No prazo de 24 horas a gente colocou lá. O docente deverá preencher. Aí aqui foi a gente que fez esses 2 anexos. A Prograde ela só tinha 10 anexos. A gente adicionou como centro 2 anexos, que são os anexos, o padrão para recurso, né? Aí, quem sabe, na próxima a gente adiciona um anexo padrão para relatório de processo seletivo. Então, esse anexo 11, ele fala, né, justamente do recurso. A Prograde até o 10, aí aqui a gente, recursos contra o resultado da proposta de monitoria. Não sei por que duplicou tanto essa imagem. A gente fez esse anexo aqui. Tá travando um pouco. E tem um anexo 12, que é o recurso contra o resultado dos candidatos a monitor, dos estudantes. Então, esses 2 anexos foram do centro, com padrão, e eles estão descritos aqui no edital. O docente deverá preencher o anexo, apresentar justificativa e documentos comprobatórios, isso é para interpor recurso. Após o recebimento do recurso, a comissão tem 24 horas para analisar e emitir parecer, que será encaminhado ao proponente via e-mail. Recursos inconsistentes e extemporâneos serão indeferidos preliminarmente.
As inscrições. As inscrições estão abertas no período especificado no cronograma, item 2.1. Também, do mesmo jeito que a inscrição do projeto do professor é pelo seleções.lapa, as inscrições do monitor é pelo seleções.lapa. Também aqui está explicando como faz todo o processo. Né? A inscrição implica no reconhecimento da resolução 06/2018, que é o REG. O candidato estudante ao processo seletivo do programa de monitoria deverá ter a ficha de inscrição e histórico escolar. Essa ficha de inscrição está no anexo 2. O comprovante ou atestado de matrícula do período letivo especial 2, devidamente assinado pela coordenação de curso ou autenticado pelo SIGA, deverá ser entregue após o resultado final para a implementação de monitoria, tanto o caso de bolsista como voluntário. E as inscrições serão divulgadas conforme o cronograma descrito no item 2.1. O processo seletivo, né? Então, o processo seletivo é as provas teóricas e práticas e entrevistas. Então, pode ser prova teórica e ou prática e entrevistas. Tem no cronograma especificado aí o período. Somente poderá submeter ao processo de seleção estudante que, por meio do seu histórico escolar, comprovar. Aí tem os critérios aqui. Está regularmente matriculado, haver cursado com aprovação, é o objeto do projeto de monitoria, e não está vinculado a programa institucional com ou sem bolsa acadêmica. O estudante poderá se inscrever em mais de um componente, mas só poderá exercer uma atividade de monitoria por semestre. Isso é importante, porque às vezes ele poderia ser voluntário e bolsista, né? Não, ele só pode ser monitor de um, pelo entendimento desse item. 10.4, a inscrição poderá ser cancelada mediante qualquer irregularidade encontrada nos documentos entregues. A avaliação dos candidatos será conduzida pelo professor orientador do projeto. Então, todo o processo seletivo é o professor. E aí também, né, de acordo com a resolução do CONEP, ela fala que a seleção constará de uma prova teórica e ou prática, entrevista e o IRA, né, o coeficiente de rendimento do candidato. A avaliação dos candidatos consiste em 3 etapas. A primeira etapa é a prova escrita para disciplinas do módulo teórico, sendo atribuída de 0 a 10 pontos. É uma etapa eliminatória e classificatória. E aí, quem vai ser classificado é quem obtiver nota maior ou igual a 5. Aí, em caso de disciplinas que apresentem módulo prático, uma prova prática poderá ser aplicada a critério do professor, né? E aí pode ser substituída na prova escrita com a mesma atribuição de nota. Então, tem que ter uma prova escrita para a disciplina teórica. E se a disciplina for prática, pode aplicar uma prova prática, se o professor achar que é melhor ou não. Segunda etapa é a entrevista, com duração máxima de 15 minutos, também, caráter agora não eliminatório, mas sim classificatório. Também nota de 0 a 10. E aí o professor que elabora um barema. A terceira etapa é a etapa do IRA, né, que é caráter classificatório. Aí a nota final corresponderá à média ponderada nas 3 etapas. Então, para a prova, peso 7, a entrevista, peso 2 e o IRA, peso 1. O candidato será considerado aprovado e classificado se sua média for igual ou superior a 5. E aí tem aqui, né, se tiver empate, aí os critérios de desempate. A nota da prova, a média do componente curricular no semestre anterior e o IRA. Quem é o primeiro colocado é o candidato que obtiver, claro, a nota maior, a nota final maior. A classificação dos candidatos dá-se-á na ordem decrescente da nota final, organizado rigorosamente o limite de vagas. 11. O resultado de seleção. O resultado da seleção será publicado pelo centro, encaminhado para a Prograde, né, até o dia 11 de junho, conforme está descrito lá também no item. Preencher as vagas com os aprovados, que obtiver as maiores médias dos critérios de seleção, o estudante aprovado, mas não classificado, poderá ser monitor voluntário, com os mesmos direitos e obrigações dos monitores remunerados, exceto o recebimento de bolsa. É o que a gente faz todo semestre. Só temos 2 bolsas, os demais são voluntários. A Prograde publicará o resultado até o dia 14 de junho, conforme critério estabelecido na resolução CONEP, no REC. Os recursos, né? O candidato estudante poderá interpor recurso, encaminhando para o seleções.lapa@ufop.edu.br, e aí no prazo de 24 horas foi o que a gente colocou lá.
Aí tem também o modelo que a gente colocou, é o anexo 12, que é o modelo desses documentos. Após o recebimento do recurso, a comissão tem 24 horas para analisar e emitir parecer, publicando o resultado no site e por e-mail. Aí, para implementar a bolsa, 13, após a divulgação do resultado, o professor deverão entregar na coordenação de ensino os documentos, termo de compromisso de monitoria, todos esses anexos estão aqui no SALS, que já são padrão lá da Prograde. Ficha de cadastro e plano de trabalho de monitoria. Após, no máximo, 30 dias da data de início da monitoria, o monitor deverá entregar na coordenadoria de ensino o atestado de matrícula atualizado. Caso ele não tenha, já entregue. Porque aqui já tem que olhar na agenda se vai passar o processo de matrícula. O processo seletivo, então, da comissão, né? Item 14, o processo seletivo de projetos de monitoria será conduzido pela comissão, por meio de portaria designada pela direção do Centro de Bom Jesus da Lapa. A comissão será composta por 3 servidores, sob a presença de um dos membros. A comissão vai receber e conferir propostas, tirar dúvidas dos docentes e dos estudantes, tendo acesso ali ao e-mail da seleções.lapa, divulgar a lista de projetos aceitos e especificando quais são os contemplados como monitoria, com bolsa, receber e conferir as inscrições, divulgar a relação de inscrições dos candidatos homologados, encaminhar aos professores a lista de estudantes inscritos, bem como os dados inerentes ao certame, que é aquela parte que a comissão que vai mandar para o professor a lista de estudantes que ele vai fazer a prova, né? Tornar públicos atos e resultados do processo de seleção dos monitores, divulgar os resultados dos recursos e encaminhar o resultado final para o Conselho Diretor para apreciação e aprovação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, Bom Jesus da Lapa, 21 de maio de 2021, Tony, presidente do Conselho Diretor. Aí, aqui a gente tem os anexos, tá, pessoal? Os anexos são aqueles mesmo padrão da Prograde, a gente nem mexe, como eu falei, né? Então, os anexos, no anexo 1 é o projeto de monitoria, o anexo 2 é sobre o formulário de inscrição do estudante. Aí a gente tem o anexo 3, é o cadastro do monitor. Isso já é um processo já depois, né, que ele tem que cadastrar, depois que ele é aprovado. Anexo 4 é o termo de compromisso do professor. Anexo 5 é o termo de compromisso do monitor. Anexo 6 é a frequência do monitor. Anexo 7 é o relatório semestral de atividades do monitor. Até que eu vou dar aqui. Anexo 8 é o relatório do professor orientador na monitoria de ensino. Anexo 9 é o termo de desligamento ou término de bolsa. E anexo 10 é a relação dos projetos e monitores selecionados. É onde a gente manda o resultado para a Prograde, né, esse anexo. Aí o 11 é aquele da interposição de recursos, tanto para a seleção de propostas, quanto para o candidato a monitor. Ok? Nós temos 12 anexos. E é isso, esse é o nosso edital de monitoria de ensino para esse semestre. Aí eu passo a palavra aí para o presidente do conselho e agradeço. Obrigado, professora Thaís. Então, em apreciação edital, a gente tem que... Você tinha indicado que a gente precisa de uma comissão, né, professor? Acho que antes de fechar o edital, acho que é bom a gente já tirar essa comissão daqui, né? Bom, como a gente precisa já... A comissão é para o processo seletivo. Então, assim, para a elaboração do edital, não. É uma atribuição da coordenação de ensino. Mas para o processo seletivo em si, é necessário uma comissão. Isso é a indicação da Pró-Reitoria e está no edital da Prograde. Pois é, como já começa as inscrições vão começar a partir de hoje, acho que não dá tempo da gente consultar outras, né, gente de fora. Acho que vai ter que ser entre nós aqui mesmo. Então, de preferência, né, como a gente tem o hábito por aqui, se for o mínimo, né, de 3, pelo menos um de cada categoria, um docente, um técnico e um estudante. Antes de indicar, né, vamos
esperar os conselheiros se manifestarem antes de apontar o dedo. Conselheiros e conselheiras, quem se habilita? Camila e Lenilton? É professor Eric, que é o substituto do colegiado, né, o vice-coordenador, mas não tem problema não, viu, professor Eric? Para participar das comissões, não, o fato de não ser titular não é empecilho. Olá, Tony. Boa tarde, tranquilo. Mas ocorre que eu vou sair de férias logo agora na segunda-feira. E aí pode ser que eu não consiga dar o suporte necessário aí para a comissão. Verdade, tá certo. Ah, Camila, eu não tava acompanhando aqui Tudo bem, entendi agora. Lucas, se Lucas participar da comissão, não vai poder se inscrever, né, Lucas? A professora Thais vai participar também, né, da comissão. Eu ia me colocar à disposição, né? Para participar, ser presidente, o que precisar aí, porque eu já me envolvo com a monitoria. Aí eu posso representar os docentes aí. É, isso. Então, e aí a gente fica de ver com o Lucas se ele indicar algum nome hoje para algum estudante participar. E o Lenilton aí, se E candidato. Lenil. E aí até umas 5 horas, Lucas. Ou você, como você não se pronunciou, você puder até às 5 conseguir algum nome. Beleza, professor. Ô, Tony, eu tenho um questionamento aqui. Por favor. Com relação ao número de bolsas aí da monitoria. São 2 bolsas, né? Isso. É porque lá no início do ano, acho que foi, aqui eu estava até olhando aqui, na quinta reunião extraordinária, quando tinha a questão lá de reservar uma bolsa pro monitor de química experimental, ficou decidido lá que seria acrescentado uma bolsa para esse segundo semestre especial. Essa eu também senti falta, né, Lucas? Assim como você. Eu perguntei para a reitoria e para o gabinete, né? Isso foi uma conversa com o gabinete e aí a informação foi que tinha sido confirmado, que está confirmado. A única detalhe é que a gente pediu essa bolsa para usar por conta de uma justificativa de atividade presencial, que no momento não está acontecendo, né? Essa foi a justificativa deles para não dar agora. E tanto é que química foi suspenso, né? Então a gente deve precisar disso em outro momento, quando voltar. E aí o entendimento deles foi esse, né? Que estaria amarrado a essa presencialidade dessa disciplina de química quando for ofertada. Certo, então, beleza.
Então ficamos assim, né, com a professora Thaís e o conselheiro Lenilton, e aí o Lucas vai indicar algum nome até às 5 horas, senão a gente emite a portaria nesse horário, né, já para... Ah, não, né, não precisa, né, uma coisa é o edital que a gente precisa divulgar, outra coisa é a comissão, pode esperar, desculpe. Então, eu consulto os conselheiros se tem alguma questão, algum ponto sobre o edital para acrescentar. Assim, só acrescentar então que caso não tenha então a indicação da categoria discente, eu posso ser incluído também, que eu dou apoio, não havendo, né? Não havendo a indicação e havendo aí a vaga, eu posso ser incluído. Obrigado, professor André. Bom, e não havendo manifestações referentes ao edital, coloque em apreciação. Ô, Tony, é só uma dúvida, é porque fala assim, a comissão de monitoria será composta por 3 servidores do campus, sob a presidência de um dos membros. Ah, Isso. então já tá, então já podemos incluir o André, né? André, sem querer, viu, André? Mas na hora que falou do estudante, o estudante não se enquadra como servidor. E aí ele pode participar, claro, né? Como membro e representante do conselho, mas tem que ter 3 servidores. Muito bem. Pegou o professor André, então, né? Então pronto, mas Lucas também não está liberado de indicar, né? Indicar o nome de estudante para compor a comissão. Então podemos, em apreciação, né, o nome desculpe, o edital de monitoria para o semestre letivo especial 2, seria o nosso 2020.2, né? Aqueles que estão a favor da aprovação do edital como está, na sua íntegra, eu peço que permaneçam como estão. Votos contra e abstenção, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestação em contrário, edital aprovado por unanimidade. E a gente já pedir para a Rosa providenciar os ajustes, né, o último ajuste de redação, para a gente providenciar a assinatura para ser divulgado já hoje pelo e-mail do centro, e aí já está aberta as inscrições para a gente divulgar. Obrigado, professora Thaís. Passa a palavra, se quiser. Não, obrigada. Muito obrigada. Muito bem. Até a próxima. Então, podemos agradecer a professora Thaís, passando para o nosso próximo ponto de pauta, né? E pedir para a Rosa ver essa parte, Rosa, para ver se a gente consegue hoje já mandar. Você mandando para mim, eu assino e a gente já divulga a partir de hoje, né? Inscrições a partir de hoje. Ô, Tony, eu estou compartilhando com Rosa o edital e os anexos. Não pode esquecer dos anexos que tem que juntar. E aí, no compartilhamento, eu coloquei as observações que a gente tinha feito aqui, aprovou. Então, eu já consertei a redação, as datas. Aí, só para a Rosa. Então, Era só revisar a leitura porque eu já atualizei de acordo com a nossa reunião aqui agora. Pronto. Obrigado, professora Thaís. Então, vamos para o nosso segundo ponto de pauta, né? É um ponto bem técnico, né? Essa apreciação da revogação da resolução 01 de 2019. Eu vou projetar aqui só para a gente ter uma noção do que é que se trata. Essa resolução se trata do cronograma para a elaboração da lista tríplice para a eleição que a gente teve de diretor, né, de centro.
E aí, como era uma resolução que ela tem um prazo de validade, ela tem um prazo de validade específico, que era durante o período para realização do processo eleitoral. Já tendo passado esse processo, ela não tem mais validade. E por um decreto que há hoje, né, não vou lembrar o número agora, mas que existe uma comissão na UFOB que está fazendo a revisão de todos os atos normativos, todas as portarias que a gente já emitiu, todas as resoluções, fazendo um pente fino para ver o que é que permanece com validade vigente e o que é que deixa de ser válido. E aquilo que deixa de ser válido tem que ter também tem que ser fechado, né? Tem que ser interrompido ou revogado da maneira que cabe. Como é uma resolução, tem que ser revogado por outra resolução. E aí deixa eu só... Tá aqui, né? Essa é a resolução. Estabelece o cronograma de composição das listas tríplices para a escolha de diretor e vice-diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa para o quadriênio 2019-2023. Né? E os artigos todos têm datas, né? Tem prazo, tem uns períodos específicos, de 1 a 3 de abril, recurso de 3 a 15, então entrou em vigor, só que a gente agora, já que foi utilizada, já está ultrapassada, a gente já precisa fazer esse cancelamento, né? E para isso, deixa eu fechar aqui, Rosa colocou em anexo a proposta da resolução, né? A minuta que a gente deve apreciar, que é revogando essa anterior, né? Aí seria a resolução número 2, de 21 de maio de 2021, revoga a resolução número 1 de 2019, de 20 de março de 2019, que estabelece o cronograma de composição das listas tríplices para a escolha de diretor e vice-diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa para o quadriênio 2019-2023. Aqui nessa informação, né? Considerando o ofício número 1 2020 da reitoria e a portaria portaria normativa UFOB 178/2020, de 27 de novembro de 2020, em que orienta a revogação expressa de atos quando os efeitos foram exauridos no tempo, considerando as deliberações extraídas da 14ª reunião extraordinária do Conselho Diretor de 21 de maio. Sim, que é citando essa reunião, né? Que é a que vai revogar. Artigo 1, revoga a resolução de 20 de março de 2019, que estabelece o cronograma de composição das listas tríplice para escolha de reitor e vice-diretor e vice-diretor do Centro Multidisciplinar de Bom Jesus da Lapa para o quadriênio 2019-2023. Artigo 2º, essa resolução será publicada no boletim e entrará em vigor em 21 de maio de 2021. Assina o presidente do Conselho. Né? Então, em apreciação, a resolução abre para apreciação dos conselheiros. Bem, é uma coisa bem simples, né? Um ato praticamente técnico. Eu estou participando, vou começar a participar de uma comissão que vai fazer essa varredura, né? Tinha uma comissão que fez esse indicativo para fazer esses cancelamentos. Agora foi escolhida uma ontem na Câmara de Normas e Recursos para averiguar que, de fato, tudo que estava programado foi realizado. Né? Se eu não me engano, é até outubro, para a gente dar um parecer da universidade. A gente tem até 31 agora, de maio, para revogar tudo. E até o final de outubro para mandar um relatório para o Ministério, né? Da Economia, enfim, não sei qual é exatamente. Bom, então, estando manifestação, né, de acordo, não tem muito o que a gente apreciar. Eu vou colocar em apreciação, em votação,
a Resolução 02 de 2021, que revoga a Resolução 01 de 2019, do cronograma de composição da lista tríplice para a escolha de diretor e vice-diretor do centro. Aqueles que são a favor, eu peço que permaneçam como estão. Votos contras e abstenções, coloca no chat para a gente identificar. E não havendo manifestações, então, resolução aprovada por unanimidade. Eu peço agora aos conselheiros que a gente... Então, cuidado, a gente tem próxima reunião, continua, né, com a pauta agora, a pauta que é do nosso regimento interno, para a gente encerrar. Não vamos perder aí nos corredores de muita sala, mas mudar de link só, a gente dá sequência para a próxima reunião com outra pauta. Eu agradeço a todos pela presença e até mais. Nos vemos na próxima sala. Obrigado, boa tarde.